Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, abençoe-nos nas vibrações das mais elevadas que os espíritos bons proporcionam a todos aqueles que se reúnem, 2, 3 ou mais pessoas, em nome do Senhor, para a elevação do pensamento, a reflexão edificante, e que eles próprios, mormente aqueles que representam o nome dele nesta instituição, possa abençoar o nosso raciocínio, os nossos sentimentos, a fim de não conspurcarmos a sua mensagem pura e simples com as nossas paixões e os nossos caprichos. Os nossos cumprimentos, formulando votos de paz antecipadamente. O professor Humberto Roden, em um rasgo de inspiração especial, aliás, como em toda a sua obra, de espiritualista e místico, costumava assim se apresentar, escreveu que o Sermão do Monte é a plataforma política de Jesus. Disse ele, de uma forma especial, metafórica, que todo partido político tem a sua plataforma. E a plataforma divina de Jesus era, no seu estandarte máximo, o Sermão da Montanha. Aquele discurso especial que foi anotado pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, tem ali nele, no seu bojo, a mais alta expressão de toda a mensagem do Cristo que ele iria descrever, elucidar e desdobrar nas suas memoráveis parábolas. De maneira genérica, segundo os melhores estudiosos, o discurso de Jesus pode ser dividido em dois grandes eixos, genericamente falando. O primeiro deles, as suas parábolas, onde de maneira metafórica, simbólica, ele vestiu as grandes verdades espirituais que ele proclamou, para não ferir os preconceitos da época, para não afrontar a incapacidade nossa de digerir todo o ensinamento. Mais tarde o apóstolo Paulo diria que para crianças o alimento líquido e para adultos o alimento sólido pela sua capacidade de digestão, vestindo, portanto, as suas verdades nessa roupagem metafórica, simbólica, acessível às massas, falando de abstrações, de verdades espirituais muito difíceis, numa linguagem rude e fácil, objetiva e direta, através das grandes mensagens parabólicas e metafóricas que ele apresentou. E o segundo eixo, o Sermão da Montanha. Na verdade, poderíamos inverter a ordem e dizer que o Sermão da Montanha foi o discurso apresentado pelos evangelistas inicialmente, para mais tarde Jesus passar toda a sua mensagem descrita no Evangelho, com as suas parábolas, explicando minuciosamente o que estava no Sermão da Montanha, com cada parábola do reino que ele houvera apresentado. O que significa dizer que havia um discurso mais direto, frontal, claro, em uma linguagem mística, a linguagem dos esotéricos, com S, os iniciados, e a linguagem dos exotéricos, com X, os não iniciados, para me utilizar de um termo oriental. O que significa dizer que ele apresentou aquele discurso estranho, que talvez deve ter soado estranho, até mesmo para os seus apóstolos diretos, para os seus discípulos mais próximos, e mais tarde, com as suas parábolas, ele foi elucidando cada um daquele trecho excepcional, daqueles trechos excepcionais do Sermão da Montanha. Diz a tradição toda cristã, baseada na própria palavra dele, que a minha palavra deve ser entendida em espírito e verdade. Porque quem ficar apenas na letra não a entenderá, porque a letra mata e o espírito vivifica. Ele disse isso de tal forma que a tradição cristã costuma dizer que para falar, ler, discutir e pensar sobre o Evangelho, é necessário que a gente mergulhe com o coração. Só que o Sermão da Montanha já é o coração do Evangelho. Se o coração da Bíblia é o Novo Testamento, o coração do Novo Testamento é o Sermão da Montanha. Mas iremos ainda além para dizer que o máximo do Sermão da Montanha são as bem-aventuranças. Porque nas bem-aventuranças ele elucida aqueles conteúdos da alma,
aqueles elementos básicos das leis divinas de uma maneira categórica, de uma maneira excepcional, com um poder de síntese impressionante, que somente um espírito de alta envergadura poderia sintetizar, numa época muito difícil de compreensão e de linguagem, utilizando os recursos linguísticos pobres da sua época, para falar das leis divinas que regem os mundos felizes de onde ele veio. As esferas paradisíacas dos anjos, traduzindo o que seria plenitude, o que seria felicidade, em uma linguagem clara para todos nós. Por isso, bem-aventurados ou bem-aventurados são, porque ele tentava traduzir o que seria plenitude, felicidade, na ótica de um espírito sumamente pleno, de um espírito sumamente puro, de um espírito transcendental. Era como se ele viesse de regiões celestiais e felizes para ensinar a nós o que é a felicidade dos anjos, dos espíritos avançados, através daquela linguagem. Lucas diz que ele desceu ao monte e falou. Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12, diz que ele subiu a montanha e falou. Não é importante se ele subiu ou se ele desceu. Alguns dizem que a depender de quem estava na multidão e o ponto de vista, via ele subindo ou descendo. Até porque o aclive deveria ser bastante modesto. Não deveria ser uma grande montanha. E é provável, nós sabemos hoje, graças a uma narrativa muito rápida de Humberto de Campos Espírito por Chico Xavier, na obra memorável Boa Nova, quando ele deixa, de maneira bem sutil, mas entrega uma informação valiosa de que aquele discurso do Sermão da Montanha, possivelmente, foram vários discursos. Que ao entardecer em Cafarnaum, ele falava várias vezes a mesma coisa. Várias vezes ele se referia a esse conceito, a esse conteúdo que Mateus, em dada ocasião, diz ainda Humberto de Campos, participando, anotou esse discurso, porque no Evangelho de Mateus o discurso vai ficar bastante clássico, conhecido. Quase sempre quando a gente cita bem-aventuranças, a gente cita a narrativa de Mateus, porque a narrativa de Lucas é muito diferente. Carlos Torres Pastorino faz até uma análise interessante dizendo que enquanto as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus falam da individualidade, a de Lucas fala da personalidade. Porque enquanto a de Mateus fala de conteúdos abstratos interiores, psicológicos, a de Lucas fala de conteúdos e expressões materiais. A de Lucas fala, e ai de vós ricos que rides hoje, e ai de vós que gozais hoje. Todas as expressões das bem-aventuranças e o discurso dos 7 ais no Evangelho de Lucas está associada a experiências materiais, fome, dinheiro, riqueza, doença, dificuldades materiais. Já no Evangelho de Mateus, os conteúdos são mais abstratos e mais profundos. Não obstante, os dois se conjuguem em uma linguagem e uma sincronia especial. A verdade é que as bem-aventuranças do Cristo consegue sintetizar aquilo que Allan Kardec, 18 séculos depois, na obra O Livro dos Espíritos, estrutura nas 10 leis morais derivadas de uma lei única, a lei divino-natural, e ele estabelece as leis morais que regem o cosmo, a semelhança do que acontece com as leis materiais da alçada da ciência, que a ciência explica, as leis da gravidade, da força nuclear fraca, força nuclear forte, do eletromagnetismo, as leis que compõem a vida material. Allan Kardec vai dizer que há leis morais que regem o universo moral e regem também a vida psíquica da criatura. As bem-aventuranças de Jesus são essas leis numa linguagem mais rudimentar, que Allan Kardec vai explicar mais tarde, porque em cada bem-aventurança nós temos aspectos dessa lei. É como se em cada bem-aventurança, em cada uma das 12 frases de Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, nós temos um eixo maior, um eixo grandioso, um elemento básico da lei divina que nós podemos dissecar e desdobrar e entender. E não foi por outra razão que Allan Kardec volta ao assunto em O Evangelho segundo o Espiritismo, examinando praticamente todas as bem-aventuranças em cada um dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não apenas isso. Quando a gente examina as bem-aventuranças, a gente percebe, os estudiosos hoje da teologia, especialmente da crítica textual e da hermenêutica bíblica, chegam à conclusão que as bem-aventuranças, como estão colocadas no Evangelho de Mateus, seguem uma lógica robusta
irrefutável, insofismável e inexorável. A lógica das bem-aventuranças não é à toa que está naquela ordem cronológica. Dizem os melhores especialistas que não é à toa que Mateus capítulo 5, versículo 4, a primeira bem-aventurança, bem-aventurado os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, os pobres no espírito, ou pobres em espírito. Já vê aí que os tradutores ficam dividindo-se e ficam divergindo entre si. Nós preferimos pobres pelo espírito, como prefere o professor Humberto Roden. Porque a pobreza que Jesus se referia não era pobreza material, não era carência de recurso material, era pobres pelo espírito, ou seja, pelo espírito, pela espiritualidade, ou em espírito, era a humildade espiritual e não a humildade material. E essa é a primeira bem-aventurança. E por que estamos citando ela, se o nosso tema é a outra bem-aventurança? Porque cada bem-aventurança parece ser uma base e um piso para a próxima. E ao mesmo tempo um conceito fundamental para desenrolar mais tarde as compensações das seguintes. Não apenas as compensações se derivam em cada bem-aventurança, mas também o desafio de cada bem-aventurança vai ficando mais difícil. Eu costumo dizer que é que nem videogame. Quanto mais passa de fase, mais difícil fica. Bem-aventurados pobres de espírito, do espírito, em espírito, pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus estabelece na primeira bem-aventurança, e não é à toa que essa é a primeira, a humildade como sendo não apenas a maior de todas as virtudes, mas a primeira, a mais importante, mas a essencial com a qual se busca as outras. Porque se eu não tenho humildade, se eu não me reconheço incompleto, eu não procuro outras virtudes. Se eu me acho já autossuficiente, já perfeito, eu me fecho a qualquer tipo de evolução. Se o meu orgulho é de tal forma que eu já me acho totalmente feito, eu não me abro para nem evoluir intelectualmente, nem evoluir moralmente. Eu não me permito. Então, para eu crescer espiritualmente em qualquer campo, ou até intelectualmente, moralmente, eu preciso reconhecer que eu não sei tudo, que eu não conquistei tudo. Por isso a humildade é a base. Né? À toa que humildade vem de humus. A ideia do humano, a ideia da terra, a ideia da virtude que é a base para outras virtudes. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente pega a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, ou, segundo algumas outras traduções, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Notem bem que coisa interessante. Nem toda dor será consolada. Será que toda pessoa que está aflita será consolada? E há o choro, bem-aventurados que choram, ou o sofrimento ou a aflição do ódio. O choro ou a aflição da vingança, da ganância, do mal-querer. Será que essa aflição vai ser recompensada? Então quem são os aflitos que serão consolados? São os pobres de espírito da primeira bem-aventurança. Uma leva a outra. Então aqueles indivíduos que são pobres de espírito, são humildes de espírito, que deles é o reino dos céus, esses quando sofrem, porque quando eu sofro e sou orgulhoso, eu nem aceito o sofrimento. Quando eu sofro e tenho uma presunção, eu nem aproveito, nem extraio o melhor do sofrimento, da dificuldade. Amélia Rodrigues Espírito, por Divaldo Franco, costuma dizer: a dor em si mesma não evolui ninguém, porque a dor pode amadurecer, mas pode também revoltar, a depender de como o indivíduo reage. Mas quem são os aflitos que serão consolados? São esses pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que quando passam... Porque a humildade é uma espécie de maturidade. Então ele é maduro, ele tem maturidade já para lidar com as adversidades e extrair o melhor. Então esses serão consolados. E aí puxa para outra. Bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Fazendo alusão à tradição de Moisés, que sempre compensava o indivíduo, ou prometia que Deus compensaria o indivíduo na terra. Honrai pai e mãe para que tenhas muitos dias de vida na terra. Era a ideia do Deus que compensava materialmente. Então Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ora, ser consolado da outra bem-aventurança é bom, mas herdar a terra parece ser melhor. Porque eu não fico só na consolação. Mas esses são aqueles outros
Da primeira e da segunda bem-aventurança. E aí a gente passa para bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados, ou serão fartos. Esses que buscam a verdade. Esses que buscam a sede de justiça. Esses que estão sedentos de discernimento e de compreensão a respeito da vida. Vamos explicar isso mais tarde, porque essa bem-aventurança faz alusão com a última bem-aventurança, que é o nosso tema. A 8ª frase do capítulo 5 de Mateus. Mas, se serão saciados, é bom, imagine, por exemplo, a seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão a misericórdia. A ideia do perdão, da compaixão, da misericórdia. Mas ainda um passo, porque quem perdoa é quem ficou ofendido, e aí tem que perdoar. Faz parte da nossa experiência humana. Mas há estágios que a pessoa não precisa nem perdoar porque não ficou magoada. Que é o nosso tema. Que já está em outro patamar. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. A ideia de Deus compensar a misericórdia que se dá com misericórdia. Mas não é Deus, é a própria consciência. Com complacência eu ajo, complacência eu tenho com relação a mim mesmo. Generosidade e bondade que fica em mim. Da mesma forma como eu sou duro, intransigente, inflexível com o próximo, isso fica em mim mesmo. A ideia da mágoa, né, como se diz comumente. A mágoa é um veneno que eu tomo achando que eu vou matar o outro. Eu me intoxico achando que o outro que vai se destruir, o outro está ótimo. Estou com mágoa, eu fico com mágoa, é ótimo. Eu fico alimentando algo, não durmo, não como, e o outro está aí, frequentando um restaurante. Então, mas, se receber a misericórdia é bom, imagine a seguinte: bem-aventurados os puros, ou conforme a tradução da Bíblia de Jerusalém e de Haroldo Dutra Dias, os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver não com os olhos, sentirão a Deus. Ora, receber misericórdia é bom, mas ver Deus deve ser um negócio melhor. Então a gente vê que uma bem-aventurança puxa a outra. Lembra da anterior, aliás, da terceira que falava os mansos que herdarão a terra? Só que agora vem bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser manso é uma coisa, ser pacificador é ainda mais. Porque ser manso é o indivíduo agir com não violência. Pacificador é fazer a paz, é produzir a paz. Agir com mansidão é agir com não violência, com a ahimsa de Mahatma Gandhi. Mas é necessário o indivíduo primeiro domar as suas violências internas para depois conseguir produzir paz. Porque se eu não consigo nem dominar, governar a mim mesmo, administrar a mim mesmo, como é que eu vou conseguir gerar paz ao meu redor? Eu primeiro tenho que ser manso. Para depois herdar a terra, até porque os mansos têm mais saúde psicossomática. Os violentos estão morrendo aí. E os mansos herdarão a terra porque ficam. Basta ver as pessoas muito agressivas. E as pessoas mais tranquilas. Basta ver a tendência das pessoas que são mais afáveis, mais bondosas, mais dóceis. E as pessoas que estão o tempo todo estressadas. A tendência, a problemática cerebral, coronariana, como dizem os melhores especialistas da área. Mas, bem-aventurados os pacificadores, fazer a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, esses indivíduos que já se governam e produzem a paz. E aí vem a nossa bem-aventurança, que é considerada pelos especialistas a última bem-aventurança. Aí alguém vai perguntar, mas depois dela não tem mais duas frases? Tem. Mas os especialistas dizem que essas duas frases são desdobramentos dessa bem-aventurança. A nossa bem-aventurança é: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Algumas traduções têm por amor à justiça e à verdade, porque deles é o reino dos céus. Outros têm, a maioria das Bíblias, por exemplo, a Bíblia do Peregrino, da Bíblia de Jerusalém, a tradução de Haroldo Dutra Dias, prefere a ideia: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E as frases seguintes são, olha como é um desdobramento dessa, uma explicação dessa. Porque essa bem-aventurança é o coroamento de todas as bem-aventuranças. É o coroamento. Bem se vê, só na letra, que o negócio não é fácil. Sofrer perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, aqui é uma coisa curiosa. A compensação é deles o reino dos céus. Está voltando à primeira. Veja como as bem-aventuranças têm um ciclo.
começa com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E acaba com porque é deles o reino dos céus. Volta para a mesma compensação. Por que as outras duas frases são, na verdade, desdobramentos? Porque, na verdade, é a mesma coisa explicada e esmiuçada. Olhe bem o versículo seguinte. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e disserem tudo de mal contra vós por causa de mim. Algumas traduções têm, e mentindo, disserem tudo de mal contra vós por causa de mim. Mas a maioria prefere excluir essa expressão mentindo, que é passível de dúvida. Ou seja, falar mal de vós por causa de mim. E a última frase, alegrai-vos, porque é o lema da bem-aventurança, alegrai-vos. Ou seja, bem-aventurado, é uma mensagem otimista. A princípio parece uma apologia ao masoquismo, né? Bem-aventurados que sofrem, quer dizer, a ideia de que qual é a finalidade de sofrer? O que é há de bom de sofrer? Então, a princípio, a linguagem parece algo, mas quando a gente vai entender, existe uma sabedoria profunda que nos remete a realidades que estão além do mundo material. A última frase, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, é o desdobramento do bem-aventurados, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Completando o ciclo, portanto, das bem-aventuranças. A primeira questão que nós levantamos para a discussão é o que é a justiça? Qual o conceito de justiça? O que é que a gente pode entender por justiça? O que é que se entendia por justiça na época de Jesus? Será que Jesus está dizendo para a gente ser justiceiro? Será que ele estava querendo fazer apologia da justiça da época? Da legislação do povo hebreu, com seus 613 mandamentos aproximadamente? Será que era esse o convite? Porque o Decálogo, os 10, já era o resumo dos 613 que está no Pentateuco mosaico. Será que era esse o convite? Quando nós lemos as informações que o mundo espiritual traz para nós, os espíritos, notadamente o espírito Joana de Ângeles, costuma dizer que o sentimento de justiça começou a nascer ao longo da evolução do ser humano com as primeiras manifestações do despertar da consciência. Parêntese. Olha que coisa interessante. A gente pega o Livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Lei remete à justiça. Resposta, na consciência. Ou seja, você tem um ordenamento jurídico dentro de você, olha que maravilha, não precisa operação da Polícia Federal. Você dorme e acorda com a lei dentro de você. Olha que coisa. Mas, por outro lado, a lei de Deus se manifestando, é Deus que está em você. Ou seja, você desperta e dorme com Deus em você. Agindo. Então, isso é muito interessante. Isso dá campo para muitos desdobramentos, mas não é o foco aqui, para a gente não se perder da análise da bem-aventurança. A verdade é que as primeiras manifestações da consciência no despertar deu ao homem a noção de justiça. Por quê? O discernimento ético fez o homem elucubrar, escogitar aquilo que era justo, daquilo que era injusto, de acordo com o seu nível de consciência, porque o conceito de justiça evolui, como tudo no mundo evolui. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo, quando as primeiras manifestações legais começam a ser implementadas na Terra, fruto dessa noção da consciência em despertamento, a justiça sempre foi baseada no direito. Entendendo-se aqui direito não apenas como sinônimo de ciências jurídicas, mas o direito, no sentido do direito humano. A noção que o ser humano tem um direito, ou tem alguns direitos. E por isso surgiu mais tarde essa evolução, esse conceito das ciências jurídicas e do mundo jurídico. A verdade é que essa evolução se deu de maneira para e passo, de maneira en passant, de forma gradativa, lenta, penosa. A justiça do homem primitivo não é a mesma justiça que nós hoje, na sua maioria, temos já noção. Quanto mais primitivo é o homem, espiritualmente falando, mais a sua noção de justiça é baseada em vingança. É baseada em compensações violentas.
mais a sua noção de justiça é através da destruição. E à medida que ele avança, ele vai também alterando as leis e implementando uma visão de mundo, de homem, de sociedade mais humana, mais corretiva, no sentido de correção, de direcionamento, educativa, no sentido das leis poderem coibir os abusos e promover, inclusive, educação, regulação civil e social. É, portanto, o efeito dessa lei divina em nós, muitas vezes ignorada, mas que mesmo de maneira inconsciente reverbera na vida material, na vida de relação. Porque às vezes nós não estamos em acesso completo com a consciência para ter essa noção da lei de uma maneira cristalina. Tanto é que os espíritos dizem a Allan Kardec que o homem frequentemente a ignora a lei da consciência. E por isso os missionários vêm à Terra para fazer lembrar. Ignorar, lembrar, não é da memória. É sentimentalmente, é emocionalmente. É um mundo material que nos atordoa e a gente passa a confundir verdades espirituais com questões humanas, com paixões humanas. E por isso a gente acaba se perturbando, deformando esses conceitos. Daí os missionários vêm para lembrar. Os grandes fundadores de religião e de espiritualidade vêm para lembrar essa lei que está em nós. Alguns acabam até se perdendo pelo caminho. Vêm para lembrar e eles mesmos se esquecem. Mas aí é outra coisa. E é óbvio que é por isso que quando a gente tem acesso às verdades espirituais através de um missionário, através de um livro religioso, é por isso que a gente pega o evangelho, a gente pega um livro espiritual e... Pô, não estou com vontade de ler, dá um incômodo. Esse assunto aqui me incomoda tanto. É porque faz a ressonância na consciência. A lei que está em mim. Então, como aquele livro, aquela Bíblia, aciona a Bíblia que existe dentro de mim, a gente se incomoda um pouco, porque não está, às vezes, muito alinhado. A gente não está ainda no nível ideal. Então, tudo isso tem a ver com essa evolução do conceito de justiça. A verdade é que a revelação apresentada por Moisés, no mundo que mais tarde Jesus iria se locomover, iria vivenciar, é uma revelação considerada a revelação da justiça. Isso é importante a gente saber. O mundo de Moisés, o mundo do povo hebreu, era caracterizado pela revelação espiritual, a chamada primeira grande revelação universal, segundo Allan Kardec, a revelação da justiça. Por quê? Porque predominantemente a noção de Deus e da espiritualidade era através de um rigor de uma lei. Era um grande avanço espiritual, porque antes a noção das divindades, não era nem a divindade, era o politeísmo, era muito mais desordenado, era o caos, onde os deuses se digladiavam. Com Moisés surgiu a noção do monoteísmo e também a noção de uma justiça. Deus é um grande legislador. Era essa a ideia. Existe amor divino aí? Existe. Isso é importante a gente atentar. Por quê? Porque a justiça, em alguma medida, já é uma forma de amor. A gente é que divide. Coloca a justiça de um lado e amor do outro. Mas se eu sou justo, eu também estou manifestando o bem. Se eu sou um legislador e implemento uma lei de trânsito aqui, e essa lei promove a harmonia na circulação de carros, é uma medida de justiça? É, mas é uma medida de amor também. Porque eu estou promovendo o bem. O amor no sentido mais profundo, né? Eu estou também promovendo o bem. A gente é que separa. O que significa dizer que a justiça também é uma forma, um aspecto do amor. Só que o amor vai além da justiça. Tanto é que Jesus, em determinado momento, vai dizer: se a vossa justiça não for além a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Está lá, no mesmo Sermão da Montanha citado. A ideia de Moisés, no entanto, era que Deus era um grande legislador, o que já era um avanço. E Moisés estabeleceu na lei de Talião, na lei do olho por olho, dente por dente, que ele bebeu do código antigo de Hammurabi, 200 anos antes dele, aproximadamente. Quando ele adaptou e fez algumas modificações, algumas melhores elaborações para a legislação do povo hebreu, estabelecendo já uma justiça mais equitativa. Você acha bárbaro? Antes de Moisés era pior. Com a lei de Talião e a legislação do povo hebreu, o indivíduo roubava uma coisa, tinha a mão decepada, mas antes era pior. Antes o indivíduo roubava uma galinha e tinha a sua vida ceifada, a sua família assassinada, as suas propriedades confiscadas, a legislação principalmente em favor dos poderosos. Então essa ideia do
olho por olho, dente por dente, tal e qual, a nós parece bárbaro, mas na época já era um avanço significativo do ponto de vista legal, era mais equitativo. Mas era um povo ainda com muitas incompreensões. E é natural que, nesse sentido, a justiça, sendo um aspecto do amor, não era, no entanto, um amor total. Pelo menos na sua mais alta pureza. Da mesma forma, vou exemplificar com outro exemplo. O respeito. O respeito ao outro é uma forma de amor. Mas o amor, no sentido grandioso, vai além do respeito. O amor tem aspectos que não se restringe apenas ao respeito formal. Para eu amar profundamente, eu preciso ter o respeito. Porque ninguém vai amar profundamente desrespeitando o outro. Mas o respeito é um aspecto e talvez um dos passos iniciais para um amor mais profundo. O mesmo a gente fala da justiça e do amor. A justiça é uma das manifestações do amor, é um dos aspectos do amor, mas o amor transcende ao conceito de justiça convencional que nós estabelecemos. Há amor na justiça. E o indivíduo que ama, ele tem que ser justo, porque não dá para amar sendo injusto. E o indivíduo que está agindo justamente já está manifestando o amor, mas o amor, no sentido maior, não se restringe à limitação do conceito de justiça nossa. Jesus então vem e estabelece a chamada revelação do amor. Ele próprio dizia que não contrariava a lei de Moisés. Por quê? Porque era um complemento, era um desdobramento. Porque ali na lei de Moisés já estava embutido aquilo que ele ia desenvolver. Mas se a gente fala que a lei de Moisés, genericamente falando, é a lei da justiça, porque predomina os conceitos da justiça, em Jesus, a justiça também há, só que o que predomina é o amor. Ele suaviza, espiritualiza a legislação de Moisés e coloca o amor como sendo o sentido mais elevado da justiça na sua maior pureza. Isso que é interessante a gente entender. Entender que Jesus estabelece Deus como Pai, como um legislador sim, mas é um legislador bom. Interessante que quando Kardec vai definir Deus, em pleno século XIX, assessorado pelos Espíritos, os Espíritos vai dizer: Deus é infinitamente justo e bom. Justo e bom. Interessante essa definição de Deus. Então, Jesus estabelece um Pai amoroso, que é justo sim, mas coloca a bondade divina como predominante. Porque quase sempre a gente erra na mão da justiça sem bondade. E aí nem justiça no sentido elevado a gente está fazendo. Então, Jesus estabelece o bem como sendo um elemento que transcende a justiça. Lembram que eu falei que inicialmente que a construção social, cultural e filosófica do direito, da justiça, se baseia no direito? Jesus não nega isso. Só que Jesus vai dar um salto qualitativo que os espíritos mais tarde esclarecem a Allan Kardec. Jesus vai dizer o seguinte: sim, a justiça se baseia no direito, só que no direito do outro. Do outro. Sabe quando é que ele resumiu isso? Quando ele estabeleceu não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Allan Kardec, com a sua sabedoria, vai dizer: a referência é o outro. E a ideia da justiça na sua maior pureza é tomar o direito do outro para fazer ao outro que gostaria que se fizesse a si mesmo. E não o contrário, fazer a si mesmo o que se gostaria que fizesse ao outro, que é muito diferente. Explicando isso, no penúltimo capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz isso, que ele chama de regra de reciprocidade. Fazer ao outro o que deseja que se faça a si mesmo. E a referência, o início, a origem está em nós, mas a referência é o direito do outro. Joana de Ângeles vai esclarecer em Leis Morais da Vida, dizendo que a nossa ideia deve ser a consciência, não do direito, mas a consciência do dever, para ter a autoridade moral a fim de solicitar os direitos. Mas é interessante que quando a gente examina os estudos bíblicos atuais, de hebraico, do entendimento do aramaico da época de Jesus, sabe o que os grandes teólogos chegaram à conclusão? Que a expressão justo, usada no Antigo e no Novo Testamento, não é a mesma expressão que a gente usa hoje. Não tem a mesma conotação.
eles chegaram à conclusão que a expressão justo, porque aquele que é justo é que pratica a justiça. E o que era a justiça na época do povo hebreu? Era o código religioso. Sabe como era chamado Deus? Porque o nome de Deus não poderia ser proclamado em vão para a cultura hebraica. Sabe como Deus era muitas vezes chamado no templo? O justo dos justos. Jesus, em alguns momentos, era mencionado como o justo. Sabe o que eu quero dizer? É que o justo, ao praticar a lei retamente, cumprindo a lei, onde havia também um amor, Moisés estabelece amor ao próximo, amor a Deus acima de todas as coisas. O justo era sinônimo de santo. Agora, dá para entender melhor a nossa bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não era por causa da legislação da época. É por causa dessa justiça que é sinônimo de santidade. Era esse conceito que Jesus estabelecia. E é interessante porque quando a gente pega, por exemplo, o item 879 do Livro dos Espíritos, olha o que Allan Kardec pergunta. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha o que os Espíritos respondem. O caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Os Espíritos responderam em ressonância e em concordância com a definição etimológica de justo que era usado na época de Jesus. O justo como santo, como alguém que pratica amor e caridade. Bem-aventurado aquele que sofre perseguição por isso. Bem-aventurado aquele que arrosta a consequência das suas opções. Bem-aventurado aquele que sofre intolerância e incompreensão. Mesmo com os seus, os grandes missionários de todo o mundo sofreram, às vezes, intolerância e incompreensão no seio da própria família, que não o compreenderam. Quantos grandes homens e mulheres que não foram compreendidos até pelos seus pares e sofreram as pedradas da incompreensão, a difamação e a calúnia, permanecendo fiéis aos seus ideais. Uma outra coisa que me chama a atenção é a seguinte: eu me referi que a primeira lei, a primeira revelação divina é a da justiça, Moisés. A segunda revelação divina é a do amor, em Jesus. A terceira revelação divina, o Espiritismo, que Kardec coloca no centro do Espiritismo a expressão caridade. Aí você pega as leis morais todas que Allan Kardec examinou, a última lei moral que ele examina, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a última ele vai dizer, essa lei, na verdade, é a lei divina que abarca todas. E ele chama de lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Nessa lei está presente as três revelações. Justiça, as manifestações iniciais da compreensão divina, da ética, da espiritualidade. Amor, o sentimento mais elevado, aquilo que coroa a justiça, sem o qual não há a verdadeira justiça, como dizem os Espíritos. E caridade, que é esse amor colocado em ação. Porque a caridade é o amor cristão colocado em ação. Eu sei que está muito filosófico, mas é a compreensão dessa lei para a gente entender o que é que Jesus queria dizer na última bem-aventurança que é aqui para nós. É um negócio que é difícil de a gente vivenciar. Eu às vezes me debato porque ela tem aplicabilidade na nossa vida prática. O professor Humberto Roden faz uma análise psicológica disso. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: a gente pode entender essa bem-aventurança, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus, na seguinte colocação: o homem espiritual, ele chama assim, o homem espiritual é um homem santo, ele repete a tradição hebraica. O homem profano é um homem que tem sentimentos vulgares. Psicologicamente, onde está o homem espiritual, ele está ensinando ao homem profano como se comportar. Em outra forma de entender, imaginemos eu aqui, sou indisciplinado, sou cheio de vícios, estou aqui no GELAC, mas não cumpro bem o meu papel, faço picuinha, gero intriga, eu sei que aqui não tem, só em outras casas espíritas. E aí,
Nossa irmã aqui, no entanto, é o exemplo de bondade, de disciplina, de compromisso. Quando eu estou com ela, ela não precisa me censurar, me dar sermão. A conduta dela, o comportamento dela está me ensinando e está mostrando a mim aquilo que eu não sou. É essa análise que Humberto Roden faz. Aí ele vai dizer o seguinte, a consequência são só duas alternativas. Ou eu sou pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus, e com minha humildade eu começo a olhar para ela e tentar aprender com ela, admiro o exemplo dela e passo a tentar seguir esse exemplo. Ou se eu não tenho essa bem-aventurança, a primeira das grandes virtudes, o que é que eu vou fazer? Eu vou persegui-la. Porque ela mostra para mim a minha inferioridade. Ela mostra para mim tudo aquilo que eu não sou, psicologicamente falando. Não é que ela, a intenção dela, me dar sermão nem me censurar. Mas eu interpreto assim. Toda a correção dela em termos comportamentais manda uma mensagem para mim e me faz sentir de que todo mundo está vendo que eu sou aquilo que ela não é. Eu sou o oposto. E eu me sinto tão incomodado que eu passo a persegui-la. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é a análise do professor Humberto Roden. A ideia do sentimento de inferioridade e de perseguição. Por quê? Porque até os perseguidores ao longo das épocas, em alguns momentos, foram bem intencionados. Boa parte daqueles que queimavam hereges naquele contexto cultural da Inquisição achavam que estava agindo em nome de Deus. Porque as mentes eram ainda restritas. Sem saber que queimaram muitos dos grandes heróis da humanidade que construíram a sociedade de agora. Eles não sabiam disso. Mas alguns agiam de maneira bem intencionada, achando que estavam fazendo algo em nome de Deus. Guerra Santa, Cruzada. Saulo de Tarso, já falei isso em outra palestra. Saulo de Tarso, quando perseguia os cristãos, ele se achava um missionário de Moisés. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. E por isso, eu acho a coisa mais difícil é o indivíduo voltar atrás naquilo que fez e reconhecer que estava errado. É uma das nobrezas do ser humano. Porque o que ele fez foi isso. Quando ele foi à estrada de Damasco e que caiu, que viu Jesus diante dele, ele disse, ih, rapaz, eu estava errado. De herói e missionário de Deus, ele passou a um assassino cruel. Porque ao despertar para o cristianismo, ele percebeu o quanto ele havia destruído vidas. Matou, homicida. Ele inverteu a perspectiva para, a partir daí, realizar a obra da sua revolução, da sua transformação. Todo idealista na Terra assume as consequências e arrosta as consequências da sua convicção. E eu não estou me referindo aqui apenas ao campo religioso. Não é apenas ao campo religioso. Em qualquer ideal social, acadêmico, científico, material que a pessoa abraça, a pessoa paga um preço. Eu nunca me esqueci de um Jascha Heifetz, considerado o maior violinista de todos os tempos. Certamente o maior do século XX e talvez de todos os tempos. Esse homem que tocou a vida toda e embelezou o mundo com seu fraseado no violino, com a sua técnica impecável. Tinha gente que achava que ele tinha ou pacto com o diabo ou era a reencarnação de Niccolo Paganini, graças à impecável interpretação que ele fazia em relação às peças clássicas do repertório erudito. E certa vez, depois de interpretação no Carnegie Hall, após ele apresentar o concerto de Tchaikovsky e de Mendelssohn para a orquestra e violino, ele foi abordado por uma senhora que era aficionada por música de concerto. E ela disse, Heifetz, ele era violinista judeu, Heifetz, eu daria toda a minha vida para tocar como você toca. E ele disse, não está me dizendo nada, minha senhora, porque eu dou toda a minha vida para tocar como eu toco. Desde os 3 anos de idade eu não sei o que é brincadeira, o que é lazer. A minha vida tem sido esse violino. Eu toco até sangrar os dedos. 14 horas, às vezes, por dia treinando para conseguir a técnica impecável. Então, minha senhora, eu dou a minha vida para tocar como eu toco. É claro que parece uma arrogância falar dessa forma, mas ele estava certo. Porque a gente vê um missionário e acha que ele só recebe aplauso e não sabe o preço da missão que ele paga. As lágrimas que ninguém vê, as noites mal dormidas, o preço a pagar, os sofrimentos que ninguém fica sabendo, em qualquer área. Mas como ele é um idealista, ele vê que vale a pena. Mede-se a grandeza de um ideal pelo sacrifício do idealista.
Porque a força de uma ideia está na renúncia daquele que esposa a ideia, que abraça a ideia. É assim qualquer área do comportamento. É assim qualquer área do pensamento humano. Então é aí que a gente vê a demonstração da força da ideia com aquele idealista que leva adiante com obstáculos, com dificuldades. E eu vejo isso em qualquer área. Quando eu me recordo, por exemplo, na arte, das perseguições e calúnias que Debussy, no século XX, do sofrimento que Schubert, que Beethoven experimentaram para poder apresentar a sua arte magnífica. Quando eu olho para a ciência e vejo, por exemplo, a história da ciência, um Pasteur, que foi expulso da Universidade de Sorbonne, porque era considerado um médico maluco que ficava inventando que havia bichos invisíveis e microscópicos. E ele tinha razão. Um Fleming, um Hansen, um Koch, um Ernest Semmelweis, o pai da sepsia, que chegou a ser ridicularizado porque convidava os médicos a usarem luvas para fazerem os partos, porque ele percebeu que alguns partos de médicos experientes, de 10 gestantes, 7 morriam de infecção puerperal. E às vezes, no outro lado, alunos de medicina, que não haviam nem se graduado, se formado ainda, ele pedia para usar luvas e a estatística era melhor. Como era possível? Era o pai da futura asepsia. E ele foi ridicularizado, zombado, ameaçado de morte, porque era uma desonra. O médico tinha que se sujar todo de sangue e não utilizar luva, não utilizar nada. Tantos idealistas que me passam pela memória. Na ciência, não estou falando da religião, não. Vai para o esporte. A gente vê, por exemplo, um desportista optar por aquilo. E ao optar por aquilo, ele sabe do risco. Ele sabe das renúncias que tem que fazer. Um corredor de maratona, um Usain Bolt, por exemplo. O empenho, os treinamentos, a alimentação. E o risco. Porque esses corredores de maratona têm risco. Inclusive de infarto. Por conta da frequência cardíaca alta. A possibilidade de infarto. Além dos problemas de articulação, porque vai até o máximo do limite das forças humanas. Um piloto de Fórmula 1 que escolhe essa área, ele sabe do risco que ele corre. E se entrega àquele ideal. Por que no ideal moral, no ideal religioso vai ser diferente? Porque quando alguém diz assim, eu me dedico, até no centro espírita, não é uma coisa boa, não estou dizendo de missionário, não. Eu me lembro que na época mais jovem, ainda não trabalhava, eu me dedicava mais frequentemente, em termos de frequência, à casa espírita, né? Então eu tinha 3 dias na semana, durante a semana, e sábado e domingo eu também frequentava em outras atividades, né? E eu, é fanatismo. É fanatismo. Eu disse, mas você frequenta toda semana a academia, faz musculação toda semana, aí não é fanatismo? Então eu não posso ir 3 dias na semana no centro, mas você pode ir na academia 5 dias na semana e não é fanatismo. Então vejamos que tudo depende da óptica. O que não quer dizer a pessoa ficar bitolada e alienada, não é isso. Mas é a necessidade de cada um. É o ideal que a pessoa abraça. Eu me lembro que Paulo, em uma das suas epístolas, Paulo tem uma colocação que eu acho fascinante. Ele disse mais ou menos assim. Ele já estava sendo perseguido, apedrejado. Ele diz assim, se depender de mim, e se eu pensar apenas em mim mesmo, eu gostaria de morrer. Porque morrer para mim, para ele morrer era uma glória. Para ele morrer era se entregar a Jesus, era dar o seu testemunho máximo. Entregar a sua vida era uma autodoação. Olha a mentalidade dele. Então ele dizia, se eu pensar só em mim, morrer para mim é agora. Só que pensando no cristianismo e na divulgação do evangelho, eu fico. Porque se ele pensasse nele, egoisticamente ele queria morrer. Olha que mentalidade. É uma mentalidade diferente da mentalidade nossa. Né? Pelo menos da minha. Eu sei que todos nós vamos morrer. Espero que Deus não tenha pressa comigo. Mas, certa vez eu vi do mundo espiritual, e mais tarde vi Joana de Ângeles escrevendo por Divaldo algo muito parecido. Ela fala mais ou menos assim, que isto está inclusive em Testemunho de Chico Xavier, em O Semeador de Estrelas, de Sueli Calda Schubert. Ela fala mais ou menos assim, uma tarefa de um trabalhador, que ele se dedica àquela tarefa durante 10 anos, sem interrupção, merece o apoio, a assistência e o olhar mais atento e mais especializado e a proteção do mundo espiritual. Por quê? Porque com 10 anos de atividade ininterrupta, sem parar, qualquer entusiasmo já foi embora. Porque entusiasmo é do início.
Qualquer pessoa fica entusiasmada. Mas durante 10 anos já aconteceram muitas mudanças psicológicas, muitas alterações sociais, emocionais. Se o indivíduo permanece durante 10 anos, ele demonstra, é isso que é interessante, ele demonstra ao mundo espiritual que ele tem certa estabilidade. Não que ele não possa se desviar daqui para diante, mas ele demonstra ao mundo espiritual que ele tem certa estabilidade, certa maturidade. Que o ideal dele não é de brincadeira e de entusiasmo, porque durante 10 anos ele enfrentou dias mornos, dias monótonos, dias que ninguém vai e ele tem que ir para a tarefa, dias que todo mundo abandona, todo mundo desanima e ele continua. Ele passou por dias que não eram todos dias de festejo, dias alegres. Então demonstra-se essa estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade se demonstra na atuação, no hábito e nos relacionamentos. As relações dizem muito em relação à nossa estabilidade. Os vínculos que a gente estabelece. Já notaram que até em amizade, como a gente é frágil. A gente faz um amigo agora, daqui a pouco já estão de mal. Por nonadas. E às vezes por coisas que demonstram a falta nossa de maturidade. Porque a gente quer que o outro seja igual a nós. A gente quer mudar o outro. Não aceita o outro como é, ou espera do outro aquilo que ele nunca foi. Então, demonstra-se nessas relações e nas relações íntimas, nos vínculos mais próximos, não estou falando aqui apenas relação sexual, relação conjugal, relações próximas de convivência, ainda é mais difícil manter estabilidade. Por quê? Porque nas relações íntimas há atrito. Já falei isso aqui na palestra anterior, que aqui estivemos. Eu costumo dizer, viver em família é ser incomodado. Porque são as diferenças. São os atritos naturais. E que a gente vai crescendo com isso. Então, nas relações mais próximas, notem que coisa interessante, nós temos as maiores alegrias e os maiores sofrimentos. São nas relações próximas. Porque da mesma forma que a gente convive mais profundamente e a gente vivencia sentimentos mais bem elaborados, que não é o sentimento de aparência, da simpatia, da máscara social, também nas relações próximas a gente atrita. Estava conversando com um casal, amigo nosso, de uma casa irmã, eles estavam confraternizando 40 anos de casamento. E eu falei para eles algo que eu compartilho com vocês. Um casal que chega a 40 anos de relacionamento, precisou de muito perdão, de muita tolerância. Porque ninguém chega a 40 anos de relação só no prazer, na água de coco. Não existe isso. Então, é importante, e por isso, os ideais dos idealistas que vão adiante nas dificuldades demonstram essa maturidade. Porque se o indivíduo sofre perseguição por causa de um ideal, e ainda assim permanece no ideal, é porque aquele ideal é muito importante. Aliás, teve um pensador materialista que, olhando os cristãos primitivos, fez isso, essa exclamação. Ele disse assim, ou esse povo do cristianismo primitivo era muito doido, ou a mensagem que eles ouviram era impactante. Porque esse povo ia para o Coliseu, antes do Circo Máximo, e mais tarde o Coliseu, darem a vida por causa de uma ideia, por causa de uma mensagem. Crianças, mulheres sendo trucidados por feras, queimados vivos em praça pública, açoitados até a morte. E não recuavam. Ou esse povo era muito louco, fumou orégano, ou realmente a mensagem que eles ouviram e tocou eles era muito impactante a ponto da vida não ter o valor que a gente atribui à vida física. Então é interessante isso. Por que estamos falando isso? Porque na minha ingenuidade, já estamos acabando, na minha ingenuidade, no início da doutrina espírita, ao adentrar na atividade espírita, eu ficava olhando assim Chico Xavier e ficava pensando, isso lá na década de 90, no início dos anos 2000, eu ficava pensando, meu Deus, Chico Xavier foi a primeira referência, digamos assim, de autor espiritual e de também exemplo, né? E eu ficava vendo, lendo sobre a vida dele, algumas entrevistas que passavam na televisão, depois consegui, na época era VHS, eu acho que tem gente que não era nem nascido nessa época, fita VHS do Pinga Fogo, na TV Tupi de São Paulo, na década de 70, entrevista, que eu assisti avidamente, mais de 10 vezes.
Eu bebia cada palavra que aquele homem dizia. Aquele exemplo notável, eu ficava pensando, meu Deus, como ele é amado. Como ele é querido. Olha a ingenuidade. Mais tarde eu vi outros idealistas do próprio movimento espírita e outros cristãos. O orador Divaldo Franco diz, meu Deus, ele é aplaudido de pé. Como esse homem é querido. Lê do engano. E hoje, conhecendo mais as lutas nossas, perguntemos a Divaldo Franco, que ainda está encarnado, os maiores sofrimentos dele foi com os irmãos de ideal. Foi com os espíritas. Por quê? Chico Xavier tem uma carta a um amigo seu que ele dizia assim, uma carta. Isso está no livro de Sueli Caldachup, Testemunhos de Chico Xavier. Ele dizia assim a um amigo de Minas Gerais também. Não pense que os meus maiores sofrimentos vieram dos estranhos que atacavam o espiritismo, mas vieram daqueles que eu depositava a maior confiança. Amigos que se diziam amigos, que beijavam a minha face, esbordeavam a minha honra por detrás. Mãos que acariciavam-me, batiam em mim pela calúnia. Um dia eu estava no grupo espírita da prece e chegou um companheiro. Pediu uma mensagem. Eu senti a presença de Emmanuel que psicografou. Quando eu dei, porque a mensagem não atendia às suas paixões, ele rasgou e atirou na minha face, me chamando de charlatão. Nesse mesmo dia, um outro companheiro chegou, pediu uma mensagem para um problema familiar. O doutor Bezerra de Menezes se manifestou e deu a mensagem. Eu entreguei. Ele pegou a mensagem, rasgou e escarrou na minha face. Na presença de todos. Não dei uma palavra. Mas quando cheguei em casa, não pude aguentar as lágrimas e chorei. Emmanuel me apareceu e me disse, não te entristeças. Quando o evento desse se repetir e alguém disser que tu estás com saliva do teu irmão na tua face, tu dirás, não, deve ter chovido. Porque a sua tarefa é produzir o bem em toda parte. E nunca te defendas. Porque quase sempre uma defesa somente pode acontecer acusando. E o cristão verdadeiro não acusa. Deixa a defesa para o seu Senhor. Deixa que ele te defenda. E permanece em silêncio. Porque o silêncio é a melhor resposta para agressões, para mentiras, para calúnias, para difamações. Meu Deus, quando eu li isso, eu disse, meu Deus, que negócio difícil, não dá para voltar atrás, não. Divaldo conta a mesma coisa, quando o Mestre de Amor foi psicografada, Joana apareceu com uma pétala de rosa, com uma flor, com uma rosa, e começou a tirar as pétalas que caíam em cima do livro e pela sua visão mediúnica se transformavam em poças de sangue. O livro está publicado, mas o efeito do livro será a incompreensão que você experimentará. Terás a pessoa denegrida, o nome caluniado, a personalidade atacada durante anos e anos e anos. Se você nunca se defender, se você nunca mostrar que sabes, se você nunca revidar da mesma forma, talvez tu chegues no momento final da morte sozinho, mas eu estarei contigo. E nós, os bons espíritos, te abriremos os braços para dizer que tu és bem-aventurado. Então, meus amigos, o ideal, qualquer ideal que a gente abraça, passa por isso. A doutrina cristã inicialmente foi boa porque era uma doutrina dos perseguidos. Olha que coisa interessante. Quando passou a ser uma doutrina dos perseguidores, passou a se deformar. O espiritismo inicialmente na época de Kardec sofria agressões e os grandes heróis, pelas dificuldades, só se mantinham com sentimentos aqueles que realmente tinham sentimentos sinceros. Porque não tinha nenhum benefício. O espiritismo hoje, não a doutrina, mas o nosso movimento corre um risco. Porque como o espiritismo é até aplaudido, até tem bom conceito em boa parte da sociedade, o problema está não nas agressões de fora, está nas deturpações de dentro. Os nossos desafios são intestinos, são internos, são em nossa convivência. E é a gente deixar o campeonato de vaidade, o discordar apenas para discordar, o bate-boca infrutífero, as discussões intérminas, os litígios, por diferenças pequenas de opinião, colocando acima o ideal do bem, o ideal cristão, o ideal do amor. E aqueles que estão fora da causa espírita, os enfrentamentos familiares também são ideais. Os desafios em casa, os desafios no relacionamento conjugal, no relacionamento amoroso, permanecendo ideal. Permanecendo o ideal do bem. Quando a gente adota, não precisa nem ser religioso, quando a gente adota uma conduta moral saudável, às vezes incomoda. Ah, você não vai pra farra não? Não vai cair no reggae não? Não que a gente não possa cair no reggae. Pelo menos entenda-se por reggae um divertimento, um entretenimento saudável.
Mas essa coisa de a gente ser moralmente equilibrado em qualquer área, mesmo no reggae, a ponto de incomodar aqueles que vivem, por exemplo, os excessos. E aí, a gente vivencia, às vezes, esses testes na própria família. Às vezes no próprio companheiro que não nos entende, ou companheira, com quem a gente convive mais intimamente. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. O que significa dizer que é o maior teste. É o teste de aguentar pressão. Só para concluir, os espíritos evoluídos, eles são evoluídos porque eles aguentam pressão. Porque eles conseguem aguentar pressão, permanecendo em paz e tranquilos. Até aflitos, mas em paz. Porque uma coisa não anula a outra. A pessoa pode estar sendo afligida e ainda assim está em paz. Que foi o que Jesus ensinou na tragédia da cruz. Então, aguentar pressão é difícil. É difícil. E começa nos pequenos exercícios. Nas pequenas mágoas e agressões que a gente recebe, que a gente não devolve da mesma forma. E a gente vai ensaiando os futuros passos até alcançar as grandes alturas. Até alcançar o momento, como diz o próprio Espírito Joana de Ângeles, se tu desejas cristificar-te, crucifica-te. Porque só na crucificação encontrarás a cristificação. Não é uma proposta de sofrer. É uma proposta de pagar o preço pelo esforço das próprias escolhas. E toda escolha contempla um esforço. Toda escolha permite o preço a pagar das consequências da escolha. Por isso essa bem-aventurança coroa todas as bem-aventuranças. Muito obrigado, muita paz.